Então, eu sou a Valdirene Santos, a Val, tenho 50 anos, cinquentei na quarentena, 50 anos, filha de mineiros que vieram para Campinas, da dona Neide do seu Carlos Alberto, e nasci no dia 10 de maio de 1970. Então, como é que eu chego aqui nesse espaço da parada e do próprio centro de referência? O centro de referência me traz para a construção das paradas a partir de 2003. Não estive nas duas primeiras, mas a partir de 2003 eu começo a acompanhar isso, ainda muito timidamente, ainda meio por fora. Nós tínhamos um outro coordenador, o centro de referência tinha um outro coordenador, que era quem ficava à frente desse movimento todo. Mas eu já começo a acompanhar a organização, a entender o processo, a entender como é que funcionava a construção de uma parada e a participar efetivamente no dia. A partir de 2010 eu assumo uma outra posição aqui na construção da parada. A partir de 2010 eu venho já mais à frente, já mais como elo de ligação entre a organização, a sociedade civil e o poder público, e aí estou aqui até hoje. Eu nunca fui do movimento social, né? Eu nunca fui da militância, nunca fui militante da causa LGBT. Eu venho para o centro de referência via concurso público, quando da criação dele, no ano de 2003, então eu venho assumir um cargo de carreira, de concurso público, e fui me envolvendo com essas questões, fui conhecendo o movimento social. E aí hoje a gente entende que esses dois papéis se misturam, né? Eu sou gestora de políticas LGBTs no município, eu estou gestora dessa pasta, mas não dá para a gente fazer política sem fazer militância também. Desde o concurso, desde o ano de 2003, que é o ano de fundação do Centro de Referência. Acho que é fundamental. Assim, eu acho que as paradas são um fenômeno social extremamente importante, né? Que é o momento em que as pessoas vão para as ruas para reivindicar seus direitos. É uma festa, não dá para a gente dizer que não é uma festa. E é preciso que seja uma festa, porque as pessoas também estão ali comemorando, né? É preciso que a gente tenha, claro, uma consciência política de estar ali, entendendo que a maioria dos espaços por onde nós passamos na parada e onde nós ocupamos na parada são espaços não tão acolhedores nos outros 364 dias do ano. Então é preciso que as pessoas que estejam ali realmente entendam isso e que se lembrem disso. Mas é um movimento extremamente importante. É o dia que as pessoas saem das suas casas, é o dia que as pessoas tomam as ruas mesmo, né? Acho que por isso a importância das paradas acontecerem ali no espaço central, nas principais ruas, de passar por ali, para mostrar mesmo, ocupação, né? Ocupação de um território que também pertence à população LGBT. É um território que pertence a todas as pessoas. Eu ia falar do movimento social, né? Da importância do movimento social. Eu acho que o movimento social organizado, e a gente tem visto isso acontecer ultimamente, parece que ele está retomando o seu lugar na história, né? E isso é muito importante. Acho que tem muitas lutas ainda para serem feitas, tem muitas batalhas para serem vencidas, mas tem muitas conquistas que foram... tem muita coisa que a gente conquistou que precisa ser comemorado, né? E essas conquistas, elas vêm através do movimento social. Então, nós precisamos que o movimento social seja um movimento atuante. Acho que pensando em dificuldades na construção de uma parada, eu sempre costumo dizer que para as pessoas que frequentam a parada, para as pessoas que vão à parada, a parada começa meio-dia, né? Que é o momento ali de concentração, é o momento que as pessoas começam a chegar e elas chegam num gás total. Neste momento, nós da organização, nós já estamos semi-destruídos, né? Porque isso começou para a gente há muito tempo. Basicamente termina a gente dá aí um tempinho, um mês, 2, e a gente já começa a construção de outra. O dia da parada para a gente é um dia extremamente importante, é um dia que começa muito cedo, né? Nós começamos com as exigências do Corpo de Bombeiros, com as exigências da PM, pensando em todos os
São muitos funcionários públicos ali trabalhando, é muita gente trabalhando no dia, é muita gente tentando se organizar no dia, tentando falar a mesma língua, o que é óbvio, a gente nunca consegue, né? Mas há uma tentativa que isso aconteça. Então, naquele momento, nós já estamos meio que destruídos ali. Outra questão é que, para a gente, é uma preocupação gigantesca, né? Nós temos, é claro que a gente não tem a pretensão de pensar que nós vamos salvar ou não salvar vidas, mas, de uma certa forma, a vida daquelas pessoas é responsabilidade da comissão organizadora, né? É responsabilidade nossa. Então, pensar na segurança dos trios elétricos, nas pessoas que estão ali dançando, brincando, se divertindo e que podem tropeçar, cair, que podem ser, enfim, e milhões de coisas que podem acontecer. Então, é um momento extremamente tenso, né? Se você me perguntar assim, Val, você viu tal coisa na parada? Não vi, né? Não vi, porque a gente está correndo, apagando pequenos incêndios que acontecem de última hora, a gente está em todo esse processo. A construção, e aí é preciso dizer isso, assim, botar tanta gente diferente, tantos órgãos públicos, tantas pessoas da sociedade civil juntas para discutirem um processo, para chegarem num ponto comum, é um desafio gigantesco que se faz. A gente tem conseguido, a gente tem dado conta, alguns anos de uma forma mais difícil, outros anos de uma forma mais tranquila. Acho que nos últimos anos aí tem caminhado para uma forma mais tranquila, mas ainda assim é um processo complicado, né? Se a gente for pensar na parada, por exemplo, de 2016, que eu acho que talvez tenha sido o momento mais traumático da nossa história, o que aconteceu no final da parada de 2016, aquela briga generalizada, as agressões, o envolvimento da polícia militar de uma forma bastante truculenta, de uma forma bastante complicada, aquilo foi extremamente traumático para a gente, né? E aí acho que a retomada em 2017, ela vem com uma carga de alívio, assim. Quando a gente entrega a parada às 10 horas da noite, na verdade às 15 para as 10 da noite, que era o nosso acordo, né? De entregar palco, de entregar a parada, e de que todo mundo foi embora em paz, para a gente foi como se tivesse tirado o mundo das costas, né? Então, tem, claro, todas as paradas têm momentos importantes, tem momentos impactantes e momentos extremamente emocionantes, mas... E aí tem uma coisa que eu acho que eu me sinto extremamente privilegiada de ver, e eu acho que todas as pessoas, uma vez na vida, deveriam passar por isso, que é ver a parada de cima do trio elétrico e de cima do palco, né? Que você olhava, você vê aquele mar de pessoas ali, curtindo, reivindicando, lutando, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. É muito emocionante, é muito lindo ver isso. Então, infelizmente algumas pessoas nos deixaram ao longo desse tempo todo, né? Acho que não dá para a gente pensar em falar de paradas sem falar da Camille Gerim, né? Da Cotonete, que era uma figura extremamente atuante, e era uma figura feliz, né? Camille tinha um sorriso maravilhoso, assim. Uma das nossas artistas, Géia também, que participou por um período, que era uma artista da cidade, e acho que tantas outras pessoas que infelizmente passaram por nós e nos deixaram, mas que também deixam a história, né? Que deixam o seu nome gravado na história. Eu acho que e é legal a gente lembrar delas nesses momentos, né? E eu acho que muitas das meninas, quando estão se apresentando, elas se lembram também, né? E elas fazem shows em homenagens, e isso é tudo muito bonito. Pensar em 20 anos de história, da primeira parada, depois da primeira conferência municipal LGBT, acho que a construção do centro de referência
LGBT de Campinas, pensando aí que é o primeiro centro de referência do país criado para atender a população LGBT, e isso é conquista do movimento social, né? Conquista desse movimento organizado que vai lá, que peita a prefeitura, que reivindica e que consegue a criação desse espaço que aqui está até hoje funcionando. Então, acho que talvez essa seja uma das grandes conquistas do movimento, né? Sem desconsiderar todas as outras. Acho que todas as outras conquistas também são importantes. A relação entre poder público e organização da parada, acho que ela teve vários momentos aí, se a gente pensar ao longo desses 20 anos e ao longo dos anos que eu acompanho isso, embora eu não tenha acompanhado desde o princípio, eu conheço a história desde o princípio. Então, assim, é uma relação que já passou por altos e baixos, né? Porque depende muito da estrutura do governo, depende muito da forma como a organização se coloca, então vai depender de uma série de coisas, né? O que dá para dizer que de 4 anos para cá, de 3, 4 anos para cá, a relação está bem mais tranquila. A construção está mais tranquila, a gente consegue ter mais voz, e aí quando eu digo a gente, eu me coloco enquanto comissão, enquanto organização, não enquanto poder público, mas a relação está bem mais tranquila, o diálogo está mais tranquilo, as coisas estão fluindo melhor aqui por enquanto. Val, como fundou o seu CR? O CR, ele foi fundado em 2003, na verdade sim, em 2001, alguns canais de participação popular foram abertos pelo atual governo, né, pelo governo vigente na época. Então foi aberto um canal chamado Orçamento Participativo. Ali as pessoas, movimento social ou pessoas de comunidade se organizavam e iam para aquele espaço pleitear ações da administração que elas achassem mais importante, que elas vinham como prioridade para o município, e aí a prefeitura ia tentar atender aquilo da melhor maneira possível. Então, dentro do orçamento participativo, havia o segmento cidadania. E ali houve a discussão da pauta LGBT. Então, 2 conselheiros conseguiram ir para lá, 2 pessoas foram eleitas conselheiras do orçamento participativo no segmento LGBT, na época segmento homossexual ainda, né, chamado ainda de homossexual. As pessoas foram para lá e pleitearam a criação do centro de referência e a criação de um canal de denúncias de violação de direitos para a população LGBT. Aí, isso foi em 2001. Então, em 2002 é aprovada a criação, primeiro, do Disque Defesa, que é um 0800, que era um serviço específico para atender as denúncias de violação de direitos, e em 2003 o Centro de Referência. Então, aí se dá todo o processo de criação desse centro de referência. Nós também já tivemos uma relação muito conturbada. Acho que assim, a relação CR-movimento, ela começa uma relação bem tranquila, ela começa uma relação de construção conjunta, mas em algum momento a gente descobre que as prioridades eram diferentes, né? Os tempos eram diferentes. O tempo do movimento social é um tempo e o tempo do centro de referência era outro, né? Por mais que a gente tente ser um serviço desburocratizado, por mais que a gente tente fazer uma série de coisas com a maior rapidez possível, nós somos um serviço público, né? E muita coisa não depende de nós. Então, houve um distanciamento. Acho que nunca houve um rompimento do centro de referência com o movimento social, mas houve um distanciamento, né? Que também começa a se retomar, porque, como eu disse, o movimento social ele está retomando o lugar dele na história. Isso para a gente é extremamente importante. É muito importante ter o movimento social junto conosco e nós estarmos com o movimento social, gestão e movimento, porque no fim nós queremos as mesmas coisas, né? A luta por direitos iguais, é basicamente isso, né? É só lutar por direitos iguais para todo mundo. Então nós queremos a mesma coisa.
essa relação agora está sendo reconstruída também. A APA, ela vem como uma parceira muito forte. Acho que a APA, ela vem também com outro olhar de movimento social. Acho que isso é extremamente importante. A APA LGBT, ela vem com outro olhar e vem com um olhar de construção mais amplo. Então, a gente consegue construir juntos, a gente consegue fazer uma série de coisas juntos. Tanto que a maioria das nossas ações, desde a criação da Associação da Parada e Apoio LGBT de Campinas, a maioria das ações do CR são feitas em parceria, né? Porque a gente consegue ter essa ligação, a gente consegue ter uma conversa tranquila, a gente consegue discordar sem brigar, por exemplo, né? O que é muito importante. A gente não concorda com tudo, mas a gente discorda sem brigar, então isso é muito legal. Então é uma parceria maravilhosa, assim, pra gente é o terceiro braço, né? Para o Centro de Referência é o terceiro braço, com certeza. Falar do CR LGBT, para mim, eu tenho uma relação meio de filho com o CR, né? Eu estou aqui desde o começo, é o meu menino adolescente, assim, que dá tanto trabalho quanto um filho adolescente mesmo, mas que também dá muito orgulho. Acho que nós temos o privilégio e o desafio de ser o primeiro serviço público do país. Isso nos trouxe um desafio gigantesco, e nesse momento muito mais desafio que privilégio, né? Porque era lindo, olha, Campinas tem o primeiro centro de referência. Eu lembro que a primeira reunião de equipe, quando a gente se sentou, a gente olhava um para a cara do outro e dizia, tá, e agora? Né? O que é um centro de referência LGBT? O que faz um centro de referência LGBT? A gente não tinha onde buscar essa informação. Né? O projeto do Centro de Referência, projeto escrito de criação do Centro de Referência é completamente diferente do que o Centro de Referência funciona, porque era um projeto de acolhimento institucional com atendimento, era um projeto gigantesco que a gente, de cara, disse, a gente não dá conta de fazer, então nós vamos ter que criar. Como é que a gente fez? A gente tentou muito com o movimento social e a gente foi trazendo a população aqui pra gente, e nós fomos aprendendo a trabalhar com a população LGBT, né? Então, e até hoje esse é o nosso foco, assim, o nosso objetivo, o nosso objeto principal é a população LGBT. Nosso objetivo principal é atender às demandas da população LGBT. Né? Então, a gente se pauta muito nisso. Quais são as metas do centro de referência, quais são o que o usuário nos pedir. Né? Então, como é que a gente estabelece prioridades? De acordo com o que o usuário nos traz. Não adianta eu pensar aqui, né, sentada aqui no conforto da minha mesa, pensar em projetos para isso, para aquilo outro, se a população que a gente atende não está preparada para isso, não está esperando isso, e se não é isso que eles querem. Então, a gente vai sempre se pautar nessas ações, no que a população precisa, né? O que talvez seja o nó com o movimento social organizado. As demandas do movimento muitas vezes não são as mesmas demandas do usuário. O movimento está lá na frente com a questão das conquistas. O usuário muitas vezes ele ainda está aqui atrás. A gente precisa ir fazendo esse passo a passo com ele. Né? Então, por isso talvez às vezes dê esse desconforto básico aí com o movimento social. Olha, eu acho que pensar nas melhores experiências ou nas experiências mais marcantes do CR daria um livro, né? Ficaríamos horas aqui conversando sobre isso. Mas tem algumas coisas que marcam mais, né? Então, eu me lembro de uma pessoa, por exemplo, que uma vez nós estávamos numa oficina, numa sala lá de cima, e a gente tinha montado um salão de belezas na sala, então estava cheio de espelhos e tal, e ela disse, depois ela repetiu até essa fala num vídeo que nós fizemos, porque ela disse que o CR era o lugar onde ela se olhava no espelho e se reconhecia, né? Que era o lugar onde ela podia ser ela mesma. E essa fala me marca até hoje, e marca todos nós aqui, a toda a equipe, porque é isso que nós queremos que as pessoas sintam quando elas vêm aqui, né? Que elas se sintam em casa,
que elas se sintam que esse espaço é delas, e é para isso que a gente trabalha, e é nisso que a gente acredita, né? Então, pensar no primeiro casamento coletivo LGBT, foi uma aventura fazer aquele casamento, e primeiro casamento coletivo também. Então, assim, imagina imprensa de todos os lugares dentro da sala, de uma salinha de juiz, assim, tinha muito mais imprensa do que pessoas, né, comuns ali, convidados ou noivos e tal, dentro da sala, e casais que não podiam aparecer, né, que não podiam estar na mídia casando. E aquele desespero, aquele sufoco. A festa depois, que foi linda, foi maravilhosa, acho que foi um momento extremamente importante, um momento que a gente estava ajudando a realizar o sonho de pessoas, né? Recebemos muitas críticas por fazer esse casamento, porque também era um momento onde as pessoas estavam sendo muito agredidas, onde as pessoas estavam ainda apanhando muito nas ruas. Nós tivemos uma série de assassinatos naquele ano também. Eu lembro que nós fomos muito criticados por isso, porque enquanto as pessoas estão morrendo, vocês estão fazendo festa. E a gente disse, olha, as pessoas estão morrendo e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa tomar providências. Mas as pessoas que querem se casar, elas também precisam ter esse direito, né? Quem não quer, tá tudo tranquilo, não casa. Mas quem quer, precisa ter esse direito. E a ideia de fazer o casamento coletivo foi espalhar para as pessoas que a partir daquele momento elas podiam fazer, né? Não era precisava vir aqui e entrar numa briga na justiça para fazer, elas podiam ir ao cartório e se casar, né? Então, foi muito lindo. E hoje, acho que até hoje, assim, toda vez que uma das meninas, depois da autorização para retificação de nome, né, na certidão de nascimento, acho que cada vez que uma das meninas vem aqui trazer o RG, trazer a certidão de nascimento, e elas fazem questão, a gente acompanha o processo e quando fica pronto elas fazem questão de vir mostrar. Acho que o sorrisinho delas, assim, o brilho no olhar por ter, das meninas e dos meninos, claro, mas o brilho no olhar de ter aquele documento com o seu nome, de se reconhecer naquele documento, pra gente é extremamente emocionante e interessante. Nossa, pensar num legado que eu possa ter deixado... Que difícil, que difícil. Eu acho que o maior legado, ele é meu, assim, é pra mim, né? Acho que, tenho certeza absoluta que eu me tornei uma pessoa bem melhor mesmo, depois do centro de referência, né? Mais humana, mais aberta, mais acolhedora. Acho que o maior legado foi meu, assim, né? E para fora, acho que toda vez que a gente consegue mudar um pouquinho que seja da vida de alguém, que a gente consegue trocar uma lágrima por um sorriso, isso já é um legado fenomenal que você está deixando aí para gerações futuras, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui. Olha, daqui 20 anos, eu espero que serviços como centro de referência não existam mais, tá? Não porque eles não sejam legais, eles são ótimos. Eu acho que a gente pode transformar o centro de referência em alguma outra coisa, num centro de cultura ou numa outra coisa qualquer. Mas daqui 20 anos eu realmente espero que a gente não precise mais de locais específicos que garantam o direito de pessoas, né? Pode parecer muito sonhador isso, mas eu acredito, porque o dia que eu parar de acreditar, eu preciso parar de trabalhar, então eu preciso continuar acreditando nisso. Daqui 20 anos eu espero que a gente não precise mais de legislação específica para defender pessoas, quaisquer pessoas, né? Que a gente não precise mais brigar por uso de banheiro, né? Que as pessoas possam usar o banheiro que elas escolherem usar, que as pessoas possam frequentar a escola sem sofrer bullying, sem ser expulsas, que possam viver em paz e que possam ser quem são. Acho que é isso que eu espero daqui 20 anos. E espero que as paradas daqui 20 anos sejam, sim, só festa.
sabe? Sejam só para relembrar as conquistas, sejam só para comemorar, sejam só para relembrar pessoas boas, e que sejam só um momento de festa mesmo, que seja uma festa linda, colorida e com tudo que se tem direito. Ser a Val do CR, eu acho que e é muito legal isso, porque as pessoas me ligam assim, Val do CR? Fala com a Val do CR. Acho que fica, né? Isso fica na história, assim, a Val do CR. E é com muito orgulho que fica. Acho que vale super a pena ser a Val do CR. É parte da minha história, onde eu construí uma trajetória profissional, onde eu construí uma trajetória muito bonita. É um lugar que me levou a outros lugares que eu nunca imaginaria estar, né? É um lugar que me levou a conhecer muita gente, é um lugar que me dá muito orgulho, muito orgulho. Então, vale a pena ser a Val do CR.